Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, eu havia prometido a vocês que faria um breve vídeo, uma videoaula, trabalhando alguns elementos que eu julgo importante e que fazem parte principalmente da concepção que queremos trazer dentro da nossa disciplina, a respeito do texto que eu deixei para vocês fazerem a leitura, do professor José Carlos Libânio, né? Educação escolar, políticas, estrutura e organização, né? Principalmente o capítulo destinado a pensar o sistema de organização e gestão da escola. Então, nesta videoaula, nós temos como principal intuito, como principal objetivo, fazer uma reflexão de alguns pontos primordiais para a compreensão do conceito de organização e principalmente a forma com que esta concepção ela é na prática vivenciado dentro das nossas organizações. Tá ok? Então eu espero aí que esta videoaula possa, ao mesmo tempo que gerar em vocês algumas reflexões, que ao mesmo tempo ela possa esclarecer alguns pontos a respeito do texto, embora o texto seja um texto de fácil leitura, um texto simples, não é? E que nos dá realmente uma noção clara da intenção dos autores a apresentar para nós tanto esta ideia de sistema de organização quanto de cultura escolar e principalmente fazendo uma defesa de um modelo de gestão que inclua a participação na tomada de decisões. Então, neste sentido, o objetivo, destacando desta nossa videoaula além de apresentar, também destacar e abrir caminhos para a nossa reflexão futura a respeito da proposta pedagógica da escola e principalmente do nosso papel enquanto professores da participação na gestão da escola. Então vamos lá. Vamos falar sobre os conceitos que estão presentes no livro e que são importantes para que a gente venha a entender e principalmente olhar as estruturas da organização escolar de uma forma organizada e principalmente conceituada. Para iniciarmos então esta exposição, eu quero dar ênfase à frase inicial do texto, quando os autores dizem para nós: as instituições sociais existem para realizar objetivos. Os objetivos da instituição escolar contemplam a aprendizagem escolar, a formação da cidadania e a de valores e atitudes. Os sistemas de organização e de gestão da escola é o conjunto de ações, recursos, meios e procedimentos que propiciam as condições para alcançar os objetivos. Então, aqui a gente já tem uma noção clara da própria intenção dos autores de apresentar que a gestão escolar ela é, antes de tudo, um conjunto de ações. E ela pressupõe, então, a organização e ela pressupõe a mobilização de uma série de fazeres visando um objetivo que é a aprendizagem. Neste sentido, nós vamos perceber que este conceito, então, ele se concretiza a partir de um debate feito entre alguns autores, que com destaque, o professor Chiavenato, que é do campo da administração, mas eles também trazem para a reflexão o professor Vitor Henrique Paro, não é? Mas antes de falar especificamente do conceito do professor Vitor Henrique Paro, nós vamos partir do pressuposto que os autores trazem para a gente da concepção
do conceito de organização, aonde se diz: as organizações são unidades sociais e, portanto, constituídas de pessoas que trabalham juntas, que existem para alcançar determinados objetivos. Os objetivos podem ser lucro, as transações comerciais, o ensino, a prestação de serviços públicos, a caridade, o lazer e etc. Nossas vidas estão intimamente ligadas a organizações, porque tudo o que fazemos é feito dentro de organizações. Neste sentido, nós podemos destacar que a ideia apresentada pelo professor Chiavenato é principalmente de que dentro do espaço escolar, e a escola enquanto organização, ela é um espaço de relações, é um espaço de interação social. Não é? Então nós temos alunos, nós temos professores e nós temos membros da parte administrativa, gestão como um todo, e também funcionários em geral, que juntos, ao se relacionarem, visando um objetivo comum e obviamente articulando ações, visando então a aprendizagem, que é o principal objetivo da escola, não é? Agora, em contraponto a esta concepção, os autores destacam também o pensamento do professor Vitor Henrique Paro, né? Aonde ele destaca que essa denominação ele prefere chamar de administração escolar. E por que isso? Porque também ele traz a ideia de síntese de atividades, síntese de tarefas, de forma a conceber a ideia de administração em dois conceitos distintos. O primeiro, de pensarmos que toda organização e toda administração, ela pressupõe uma racionalização de recursos, não é? Então, quando nós estamos dentro da instituição escolar, nós pensamos nos seus recursos humanos e materiais, não é? Tudo aquilo que vai fazer parte da instituição. E depois, os esforços, não é, dos diferentes agentes, o esforço coletivo para que as funções executadas elas possam atender ou promover o objetivo estabelecido pelo coletivo, tá? Então eles destacam que mesmo o pensamento do professor Henrique Paro, dentro dessa dinâmica, ele se faz importante para nós destacarmos que toda e qualquer instituição, ela parte, né, da ideia de que existe uma natureza importante desse modelo de relação social, não é? Na qual destaca-se tanto os seus recursos humanos e materiais, a administração desses recursos, como também os esforços feitos para que esses elementos, né, esses recursos se articulam em função do objetivo comum, né? Bem, partindo disso, então, nós podemos olhar e pensar que, acima de tudo, nós olhamos para a instituição como um espaço de tomada de decisão. Então, tudo aquilo que nós temos de recursos materiais, de recursos humanos e também de mobilização de ações, elas estão pautadas sempre em tomadas de decisões. Então nós temos um planejamento, nós temos uma estrutura física, nós temos uma estrutura curricular, nós temos uma estrutura humana, tudo fazendo parte desta instituição. Nós temos um direcionamento, nós temos uma direção, não é? E aqui nós não estamos falando especificamente do núcleo de direção, do diretor, do vice-diretor, não é? Mas nós estamos falando da configuração que a organização ela pode ter em função de estabelecer objetivos e principalmente estabelecer formas de se atingir esse objetivo, não é, por meio do seu planejamento.
E dentro disso também podemos destacar a ideia de avaliação, né? Sendo a avaliação não somente um instrumento com foco na aprendizagem, mas a avaliação institucional, ou seja, a instituição está atingindo os seus objetivos, não é? Então tudo isso, toda essa estrutura, ela passa por uma tomada de decisão. Ela vem fazer parte dessa forma de pensar a escola. Agora, a tomada de decisão ela é carregada de intencionalidade. E cada um dos seus agentes, eles se representam dentro da organização, muitas vezes de formas diferentes. Não é? E por isso, então, os autores trazem para nós outros dois conceitos que se completam. Né? E principalmente, eles trazem uma característica da organização que ela não é muitas vezes trabalhada ou percebida, né? Porque quando nós estamos olhando para essa estrutura, né, de forma organizada, sistematizada, normatizada, nós também temos por trás disso uma organização informal, que é exatamente o que os autores vão chamar de cultura organizacional, né? E para isso, eles trazem, falando de uma relação entre dois fenômenos distintos. Um primeiro, não é, que eles querem dar ênfase, que é o de cultura organizacional, ou seja, toda a prática, toda a forma, todos os valores que pressupõem uma forma de comportamento dentro da instituição. E eles destacam principalmente que a instituição ela acaba ganhando forma a partir da maneira com que os seus agentes eles se comportam dentro das organizações, não é? Então, neste sentido, a cultura organizacional ela tem como objetivo trazer os elementos que vão construir a ideia comportamental da organização. E por isso ela é informal, porque ela vai representar a forma de viver, a forma de pensar, a forma de sentir dos diferentes agentes, dos diferentes indivíduos que compõem a instituição, né? E por um outro lado, também existe o que nós chamamos de clima organizacional. O clima organizacional, por sua vez, ele tem um caráter muito mais psicológico do que efetivamente organizacional, não é? Desculpe, cultural. O que eu quero dizer com isso? O fator preponderante na ideia do clima organizacional é frente à maneira com que as pessoas elas se sentem enquanto sujeito dentro dessa organização. Não é? Então, por isso aí eu representei, né, coloquei essa figurinha de algumas carinhas felizes, outras carinhas tristes, né? Porque a ideia de clima organizacional, ela está principalmente atrelada a uma estrutura de bem-estar dentro da instituição. E por isso ela é um caráter psicológico, não é? Então vamos partir do exemplo. Se nós tivéssemos que analisar o clima organizacional do nosso grupo, da nossa turma, como que vocês diriam? Não é? Como que vocês definiriam as pessoas ali dentro, enquanto participativas, mais participativo, menos participativas, mais fechados, mais abertos, não é? Divertidos. Então tudo isso é a ideia do clima organizacional, tá? Agora, a ideia de clima, ela também vai fazer parte do pensamento e principalmente da construção da organização escolar. E mais para frente a gente vai entender o porquê. Para isso, então, eu quero retomar com vocês um pequeno gráfico que os autores trazem no texto, que mostra um pouquinho para a gente o quanto a cultura organizacional ela se constrói como um ponto de partida
ou um ponto de ligação, melhor dizendo, de diferentes áreas de atuação da organização e da gestão escolar. Então, quando a gente olha para esta figura, não é, para este gráfico aí, o que nós temos? Nós temos a ideia de um projeto político-pedagógico, né? Ou seja, a escola ela representa, ela se entende enquanto coletivo, ela consegue entender como que ela se constrói e ela se projeta. Então, qual é o seu objetivo maior e qual o caminho que ela vai trilhar. Então, isso é o projeto pedagógico da escola. Nós vamos tratar desse conceito um pouco mais à frente em nossas aulas. Nós temos também o conceito de currículo, que não é um conceito simplesmente de uma matriz curricular, né, somente de disciplinas que fazem parte de um programa de estudo, mas nós chamamos de currículo a forma de ser da escola, então a maneira com que nós pensamos o espaço, a maneira com que nós pensamos o tempo, a maneira com que nós pensamos a linguagem da escola, tudo isso vem compor a ideia de currículo. Nós pensamos então na gestão, na forma então com que a escola ela é gerida, ela é organizada, ela é sistematizada, ela é direcionada, né? Pensamos também na ideia de desenvolvimento profissional, como sendo ou como tendo como ponto de partida que esse espaço, por ele tratar de um objetivo bastante específico e que pressupõe uma formação dos seus sujeitos, não é? Então, como que a gente pensa o papel de formação dos professores, o papel da formação dos gestores, o papel de formação do próprio aluno, dos colegiados que vão fazer parte da escola, ou seja, como que o grupo ele se desenvolve profissionalmente para executar as atividades e as tarefas que são estabelecidas para esta organização. E por fim, a ideia de avaliação, não sendo somente uma avaliação fechada no conceito de avaliação da aprendizagem, da prova que o aluno faz, mas na própria avaliação que se faz rotineiramente para compreender a instituição como um fenômeno social e de tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia. Então, é perceber que a instituição ela deve fazer uma autocrítica a respeito dos seus procedimentos. E a esse processo nós vamos chamar então de avaliação institucional. É quando nós abrimos um canal de escuta para saber como é que os diferentes agentes eles se compreendem dentro das responsabilidades e da execução de seus papéis. E para a gente concluir, então, a gente pode pegar a própria definição dada pelos autores sobre esta concepção de organização, de cultura organizacional. E eles vão dizer para nós que cultura organizacional é o conjunto de fatores sociais, culturais e psicológicos que influenciam os modos de agir da organização como um todo e o comportamento das pessoas em particular. Não é? Então nós temos aí, e aí eu retorno com vocês, né, esse gráfico anterior, para mostrar que cultura organizacional ele não é composto somente por seus aspectos antropológicos, mas também ele influencia na concepção, né, dos fatores psicológicos, ou seja, do clima organizacional. Bem, após esses conceitos, né, os autores eles buscam agora trazer uma sistematização de concepções sobre a organização e gestão escolar. Ou seja, eles procuram trazer elementos que vão caracterizar formas distintas de se pensar e principalmente de agir dentro das organizações.
Então, para nós destacarmos nesta rápida apresentação, eu vou pontuar com vocês as 4 concepções que os autores apresentam e vou trabalhar somente com palavras-chave para ficar mais fácil para a gente conceituar e compreender como esses modelos ou essas concepções elas estão presentes dentro das nossas instituições. Eu só quero destacar, não é, que é um alerta que os autores fazem quando eles dizem que não existe um modelo genuíno, né? Mas é possível, às vezes, perceber pequenas ações que se mesclam dentro das diferentes concepções existentes, não é? Então, às vezes, nós temos a predominância de um modelo e de uma concepção, porém, às vezes existem atividades, existem pequenos elementos que vão ser mais característicos de uma outra concepção. Tá ok? Então vamos iniciar com a primeira concepção, que é a que nós chamamos, né, de concepção técnico-científica. Nesta concepção, então, a gente observa algumas características. A primeira delas é de que a forma de se pensar a organização ela é compartimentalizada, o que significa que cada setor da organização ela possui funções muito bem definidas, não é? E geralmente esses setores eles não se misturam. Então existe a prescrição detalhada das funções que são exercidas dentro da organização. Então a divisão de papéis muito bem claros e definidos. Você tem uma divisão técnico-escolar, né, o que significa então que cada setor tem uma atividade própria e essas atividades elas não são concebidas como articuladas entre si. E você tem uma visão de um poder centralizado, geralmente na mão do diretor, não é? E as relações de poder, então, eles são hierarquizados, né? Então, você tem uma estrutura hierárquica onde se faz distinção e, principalmente, uma noção de subordinação de funções em relação aos cargos de chefia, tá? O que quer dizer que você sempre vai ter alguém que manda e alguém que é mandado, né? Então você tem uma administração regulada, tá? Então nós temos um conjunto de regras, um conjunto de normas, de leis e que vai dizer exatamente qual é o papel, a função de cada setor, o que tem que ser feito, não é? E depois nós temos também a prática de uma comunicação linear, verticalizada. Ou seja, você tem sempre um processo de informação ou de comunicação sempre partindo das estruturas superiores dos cargos de chefia para os seus subordinados, não é? Então, geralmente o diretor manda no vice-diretor, que depois manda na coordenação e da coordenação manda para os professores, até chegar nos alunos, tá? Então, essa estrutura era uma estrutura fechada e bem definida e hierarquizada. E, obviamente, as funções, ou melhor, essa concepção ela traz uma ênfase na realização das tarefas, do que tem que ser feito, não é? Ela não pressupõe ou ela não dá atenção para as relações sociais e humanas dentro deste espaço. A segunda concepção que o texto nos traz é a concepção autogestionária, né? Ou seja, dentro desta concepção, o grupo ele se vê de forma nuclear,
Ou seja, você não tem uma divisão de papéis definidos, você até pode ter lideranças, mas não significa que essas lideranças elas se veem como alguém que domina, alguém que estabeleça uma autoridade sobre as outras pessoas, não é? E por isso então eles negam a possibilidade de uma hierarquia e as tomadas de decisões são sempre coletivas. Então, dentro da organização existe a alternância no exercício das funções, né? Então, para cada momento, as pessoas podem exercer funções diferenciadas, não é? Papéis de lideranças diferentes, porém sempre respeitando, obviamente, a constituição de coletividade. Então, eles valorizam a responsabilidade coletiva, a responsabilidade assumida pelo grupo. E por isso eles acreditam no poder instituinte da instituição, ou seja, que o poder de decisão, que o poder de ação é da instituição e não de indivíduos, não é? E por isso eles valorizam as inter-relações, ou seja, as relações entre as pessoas. Eles dão ênfase a essas relações, fazendo com que pensar as tarefas seja uma consequência das relações interpessoais. Outro aspecto, então, uma outra concepção, é aquela que nós vamos chamar de concepção interpretativa. Embora muito próxima, não é? Ela se destaca pelo fato de que ela olha a realidade social como uma realidade construída subjetivamente. Ou seja, quando nós fazemos parte de uma organização, nós levamos para dentro desta organização a nossa concepção de mundo, os nossos valores. E a instituição, ela se forma dentro desta perspectiva. E por isso, então, esta concepção, ela vai valorizar aquilo que nós vamos chamar de ação organizadora, não é? Ou seja, ela destaca um papel interpretativo para as práticas organizativas, ou seja, ela busca a partir das interpretações e das interações sociais formadas dentro do grupo para poder compreender como que esta organização e esta instituição ela se compreende dentro do sistema, dentro da realidade social. E por isso então essa ideia de ação organizadora ela diz respeito às interações aos valores subjetivos, não é? Então eles dão mais destaque a esse valor subjetivo do que aquele caráter normatizado, formalizado, muitas vezes estabelecido dentro de uma visão da concepção técnico-científica. E por último, então, para nós fecharmos esta noção, não é, de concepção de organização escolar, nós temos a concepção democrático-participativo. Esta concepção, de certa forma, é aquela sobre a qual os autores vão fazer uma maior defesa, não é? Sobre a qual também eles se identificam. Eles apresentam que esta concepção ela possui uma definição explícita e clara dos seus objetivos sociopolíticos e pedagógicos da escola. Quando nós estamos falando sociopolíticos, nós não estamos falando, não é, de uma referência às questões simplesmente ideológicas partidárias,
mas principalmente pensar que as nossas decisões, elas sempre são tomadas sob o ponto de vista de negociação dentro da realidade coletiva, não é? Então, quando nós estabelecemos uma regra, é sempre pensando no papel ou na função do indivíduo dentro da sociedade. E por isso a escola, ela tem esse caráter sociopolítico. E a própria prática pedagógica, ela é carregada de uma intencionalidade social, né? Então, a atividade da gestão, ela pressupõe o envolvimento e a participação das pessoas que estão neste processo. Então a gente pensa em alunos, a gente pensa em professores, a gente pensa no coletivo ali do entorno da escola, então os vizinhos da escola, né, que muitas vezes não têm os seus filhos estudando dentro da escola, mas por ela estar próximo, ela sofrer com a forma com que a escola se organiza, não é? Então ela pensa nesta realidade. A participação das pessoas, ela é primordial. E por isso, então, ela valoriza o desenvolvimento de competências e de qualidades profissionais que tenha como ênfase exatamente a promoção da participação, não é? A objetividade no trato das questões da organização. Então, o que ela faz? Ela procura, de maneira sistemática, fazer coleta de dados a respeito dos diferentes eventos, fenômenos que envolvem a tomada de decisão na escola, para, de certa forma, né, adotar medidas a combater aquilo que possa, de alguma maneira, fazer com que a instituição não se desenvolva. E isso é o que nós vamos chamar de avaliação sistêmica, não é? Então ele procura compreender, fazer levantamento sistemático sobre a participação dos alunos na aula, sobre a participação dos pais em reuniões, em eventos, sobre a maneira com que os colegiados estão se organizando. Então, ela coleta dados constantemente para se compreender enquanto uma organização. E por fim, a ideia de que os papéis, eles são vistos não de forma hierárquica, não é? Mas de uma forma com que você tenha papéis de lideranças, mas esses líderes, eles são, de certa forma, conduzidos pelos coletivos, não é? Ou seja, todos dirigem e são dirigidos, não é? Todos avaliam e são avaliados. Talvez, né, dentro do grupo, tenha alguém que estudou em escola de tempo integral. Quem estudou nas escolas de tempo integral do Estado, existe uma prática que eles chamam de avaliação 360, ou seja, é quando os alunos avaliam todos os setores da escola, professores, gestão, não é? Os professores avaliam a gestão avalia alunos, professores. Então, é um momento em que o olhar sobre as práticas e principalmente sobre o desenvolvimento e a participação das pessoas, ela é um foco e aonde busca-se o desenvolvimento, não é? E nesta concepção, quando nós olhamos a relação, né, tarefa, atividade e relações pessoais, essa concepção, ela está atenta em ambas essas atividades, não é? Então ela dá tanto ênfase na execução das tarefas, como também nas relações interpessoais, tá ok? Então, a partir da compreensão desses conceitos, então, do que é uma organização, do que é uma cultura
escolar, ou uma cultura organizacional, do clima escolar, do clima organizacional, não é? E principalmente dessas concepções, nós vamos começar a adentrar agora dentro daquilo que é um apelo da nossa própria legislação, que traz como um dos princípios que norteia a nossa concepção de gestão é a concepção de gestão democrática do ensino. E a partir de então a gente começa a falar de proposta político-pedagógica e de participação. E principalmente possibilitando a gente se ver como um agente de participação dentro das organizações às quais nós já fazemos parte e daquelas que futuramente nós iremos fazer parte. Tá ok? Qualquer dúvida, não é? Podem mandar mensagens e aí a gente pode dialogar a respeito da compreensão melhor deste texto. Então, fica aí para vocês o meu abraço e até o próximo encontro.